o presidente do Detran, Rogers Elisandro Jabas, que é de carreira, delegado de polícia, né? Sim. E dizendo que é uma honra recebê-lo aqui, e gostaria que o senhor falasse mais dessa segunda etapa da Operação Lei Seca. Como é que haverá o envolvimento das escolas, da comunidade, da sociedade em geral? Bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, o prazer é todo nosso. Bom, nós vínhamos percebendo que a segurança pública no estado do Mato Grosso, em especial agora com o governador Pedro Taques, que incentivou e otimizou toda a ação de segurança pública. Então, de fato, a repressão ela melhorou e muito. A citar como exemplo a Polícia Rodoviária Federal, que vem fazendo um trabalho excelente, o Batalhão de Trânsito, a Polícia Civil pela Delegacia de Trânsito, enfim, todas as instituições afetas à repressão estão trabalhando bem. Só que a gente percebeu que, mesmo sendo o segundo estado no Brasil que mais prende pessoas por embriaguez ao volante, isso não estava diminuindo. Nós não tínhamos um índice menor de mortes, nem um índice menor de pessoas presas. Pelo contrário, muitas pessoas que são presas dirigindo embriagadas são reincidentes. E mais, elas causam acidentes, né? Essas pessoas que são presas dirigindo embriagadas, elas ficam quanto tempo na cadeia? De fato, se ela pagar a fiança, ela vai embora, né? Vai Hoje embora. é um crime afiançável, ele consegue ir embora para casa. Será que não é a falta de divulgar também quem é que foi preso? De fato, botar a carinha do cidadão no jornal, falar, este aqui estava dirigindo embriagado. Alguns casos são até divulgados, a pessoa é submetida a um processo de suspensão da sua habilitação, mas a gente percebeu isso, todo o grupo que é envolvido, porque a Operação Lei Seca envolve várias instituições. O Detran, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a CEMOB, né, por intermédio da Prefeitura Municipal. Nós temos várias instituições públicas envolvidas na repressão e na ação educativa, apenas uma ou outra ação pontual que era realizada. Então isso foi mitigado. Essa segunda etapa ela vem resgatar a força da ação educativa da Operação Lei Seca, sem diminuir a repressão. Pelo contrário, a cada dia mais ela é intensificada. Só que agora com uma força muito maior da educação, da mudança de comportamento. Nós temos que alterar essa cultura de violência no trânsito. E não está ligada apenas à embriaguez ao volante, é a postura das pessoas diante de veículos de automotor. Se de fato as pessoas dirigem embriagadas, elas praticam outras ilicitudes também, não são apenas essas. Então nós queremos levar a educação com esse projeto que hoje não envolve só instituições públicas. Nós temos sindicatos, nós temos sindicatos de bares, hotéis e restaurantes, sindicatos de taxistas, enfim, é uma gama de empresários que estão acreditando nesse movimento da educação. Nós tivemos, só como exemplo, nós tivemos aqui dentro do estado do Mato Grosso, que foi inovador, a Ambev trouxe o bar de responsa. Os garçons estavam sendo preparados a atender as pessoas com qualidade, mas também dizer, olha, você não pode dirigir, você está bebendo, quer um táxi? Tá aqui, eu tenho o telefone de um táxi, uma pessoa que é boa e tal. Enfim, você tira aquela pessoa do volante quando ela bebe. Você não está inibindo o consumo de álcool, isso não é um consumo responsável. Se eu estou bebendo, estou me divertindo, eu não vou dirigir veículo automotor. Foi o que a Coronel Grazielli disse, né? Não deve se misturar álcool e direção. Isso que é vedado por lei. Agora, a educação é que vai mobilizar a sociedade, porque se nós não levarmos essa conscientização e criar uma consciência coletiva, a violência no Mato Grosso não vai diminuir. E nós temos hoje 70% dos leitos hospitalares compostos por pessoas acidentadas. Nós somos o 4º estado que mais mata pessoas no Brasil no trânsito. Então nós temos que mudar isso. Como? A repressão foi necessária? Suficiente, necessária ela é, mas suficiente ela não foi. Então nós queremos trazer a educação para fechar esse ciclo e diminuir de fato essas mortes. Tá. Nós temos, portanto, grande número de acidentes de trânsito e temos também um bom número de mortes no trânsito. E desses acidentes e dessas mortes, qual que é o percentual que envolve motos? Essa é uma curiosidade particular que eu tenho. Nós sabemos que a maior parte dos leitos hospitalares são compostos por motociclistas. E por quê? Justamente porque é a pessoa mais vulnerável no trânsito, né? Uma pessoa que está dentro de um veículo com cinto de segurança, uma velocidade, se for a velocidade permitida para a via, se ele se acidentar, muito difícil de acontecer uma lesão. Agora, o motociclista, ele estando parado e alguém o atingir com um veículo, com certeza ele vai ser lesionado. Então a maioria quase que avassaladora dos leitos são compostos por motociclistas. Não falta uma campanha de educação no trânsito com motociclistas? Eu vou dizer uma experiência pessoal, um fato que me irrita muito no trânsito.
Se eu estou dirigindo, eu estou preparado para, se tem uma moto na minha frente, eu paro, vou com cuidado, tenho que podar a moto como poda um carro, como se fosse um veículo. Sim. Tem que respeitar, ele não precisa sair para direita, coisíssima nenhuma, ele pode continuar andando no local dele, que você tem que podar pela esquerda para poder ultrapassar. E os motociclistas contrariam a lei do trânsito, eles passam pela direita. Eles passam majoritariamente pela direita. Não teria que ser desenvolvida uma campanha de que também, do mesmo jeito que a moto precisa ser respeitada para que só possa podá-la pela direita, pela esquerda, sim, não tem também que ser feita uma campanha para que o motociclista não pode ir pela direita? Sim, o Detran está desenvolvendo um trabalho que é chamado Motociclista Vivo. É toda uma campanha educativa voltada aos motociclistas, e ela engloba ações educativas. Nós levamos primeiro os profissionais que atuam com motocicletas na cidade, que são muitos, né? São entregadores, motoboys, eles são chamados ao Detran e eles passam por aulas. Inclusive agora nós estamos tendo um curso de direção defensiva e muitos motociclistas estão participando. Então eles são capacitados, são instruídos, aí sim ele volta ao trânsito e consegue trafegar com segurança, porque ele adota uma postura proativa, defensiva, para evitar o acidente. Ultrapassar pela direita, cruzar veículos, andar no corredor em alta velocidade, obviamente que isso vai causar um acidente. E em Mato Grosso nós temos muitas vítimas motociclistas, inclusive vítimas fatais, porque a pessoa que está dentro do carro tem a proteção, o motociclista não. Então ele tem que ter 2 vezes mais a preocupação de não se envolver no acidente, porque se ele se envolver, ele vai se vitimar de forma grave. Então essa campanha, esse trabalho que é o Motociclista Vivo, que o Detran está preparando e já está executando, é justamente buscando isso, essa conscientização, mas ela tem que ser alinhada junto com a Operação Lei Seca e os outros trabalhos educativos do Detran. Por isso que hoje o Detran e as instituições participativas da Operação Lei Seca vão às escolas. Nós estamos procurando sim levar esse conhecimento aos nossos adolescentes para que eles multipliquem isso, primeiro no âmbito de convivência deles, segundo em seus lares. Ele é o grande fiscal, né? O filho, a filha é o grande fiscal do pai, da mãe, do tio, da tia, do avô, do avó, e é isso, a sociedade toda tem que se imbuir nessa fiscalização. Eu tenho uma mensagem aqui: bom dia, parabéns ao trabalho que o Detran vem fazendo em parceria com a Polícia Civil. Tenho ligação com o Detran e vejo que os corruptos estão ficando de mãos atadas e tremendo por tudo que já apontaram. Essa é uma situação que o Detran era visto como uma casa de tolerância, é uma casa onde se praticava corrupção de forma escancaradamente. Já foi gente presa no Detran depois que o senhor assumiu? Sim, nós já tivemos mais de 25 prisões, sem contar as conduções por termo circunstanciado de ocorrência, que são atos infracionais. Nós estamos combatendo a corrupção no Detran arduamente, com força mesmo, com todo o poderio. E um detalhe, o Detran, de forma feliz, ele tem uma parceria com a Polícia Judiciária Civil de todo o estado. Todos os delegados de polícia, todos os investigadores, os escrivães estão definitivamente lutando contra a corrupção no órgão. Isso não envolve apenas servidores, que são uma minoria de corruptos, mas envolve pessoas externas ao Detran, credenciados. Nós temos aí empresas de autoescola, despachante, fabricantes de placas sérias, mas existem uma porcentagem de profissionais que são de fato envolvidos com ilegalidades, como foi denunciado aí, está correndo na mídia. E eu garanto a todos, a população, que eles serão presos, tudo no seu momento oportuno. Nós estamos com várias investigações em andamento e a nossa ação vai ser dura, vai ser árdua. Nós vamos lutar até o último dia, se for necessário, mas vamos prender todos que forem criminosos dentro do Detran. Tem outras perguntas chegando aqui, mas gostaria que o senhor respondesse depois do nosso intervalo, porque são 8 horas e eu tenho que informar que a primeira hora do Jornal da Capital desta quarta-feira foi um oferecimento de Tauro Motors. Tauro Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. Tauro Motors, 3051-2500. Intervalo e voltamos com a entrevista com o presidente do Detran. Continue levado a sério fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 8 horas e 3 minutos. Eu estou entrevistando aqui o presidente do Detran, o Dr. Roger Jarbas. E, Dr. Roger, no início do governo foi anunciado um cancelamento de uma compra dos lacres do Detran.
E depois foi anunciado também que o valor que o governo anterior cobrava pelo lacre do Detran, ou comprava o lacre para as placas, né? É para isso, né? Isso. Que era um valor astronômico perto do que o atual governo conseguiu. Quais exatamente essas diferenças de preços? Bom, desde 2009 a gestão do Detran comprava lacres a R$20,50 de uma empresa chamada Consórcio Elo. E esse contrato estava praticamente o processo estatório já estava realizado, e quando a gente assumiu o Detran, eu verifiquei que o valor não era condizente com a equipe técnica, porque toda a equipe técnica foi substituída, né, no início do ano. E nós concluímos que não era condizente, não era o valor de mercado, e fomos pesquisar o valor de mercado. E cancelamos esse procedimento de compra. Fizemos uma compra emergencial, porque o Detran iria ficar sem o lacre. Ele foi preparado da seguinte maneira: ou você compra nesse preço aqui, ou você vai ficar alguns dias sem lacre. Eu optei por ficar sem lacre para que a gente não gerasse um prejuízo ao Estado. E nós compramos num contrato emergencial o lacre e o cabo de aço que é utilizado para prender isso na placa veicular a R$1,70. E agora, dentro do processo licitatório... Era quanto anteriormente? R$20,50. E o senhor comprou por R$1,70. Com o cabo de aço. E agora, num processo licitatório que nós realizamos, ele saiu a 78 centavos com o cabo de aço. Quer dizer, saiu mais barato ainda, porque nós tivemos oportunidade de fazer um processo licitatório, né? Aquela compra foi uma compra emergencial. Todas as compras, a gente somou os prejuízos do Detran nesses últimos anos, só com a compra do lacre deu mais de R$30 milhões prejuízo ao órgão. E são outros prejuízos, como a prova prática veicular, que, pasmem, né? A empresa que executava o serviço ficava com 95% da arrecadação disso. E aí havia uma projeção de se arrecadar em alguns anos 85 milhões. Então, quer dizer, o Estado sempre foi dilacerado, sempre foi corroído. Isso foi mudado para qual situação? O Detran é que executa hoje toda a fiscalização, a arrecadação com isso fica toda no Detran. Nós realizamos a prova prática veicular por intermédio da banca examinadora. Nós estamos reestruturando a banca, capacitando novos examinadores, estamos levando isso a Ciretrans para que seja realizado nas unidades do interior no começo do ano, porque paralisa por conta do orçamento. É toda uma reestruturação, né? Mas obviamente que hoje esse dinheiro é voltado à segurança pública, à saúde, à educação, que esse é o objetivo. A taxa, as pessoas às vezes confundem, né? Falam, eu pago uma taxa por um serviço. E de fato é um serviço que o Detran está prestando. Só que o remanescente desse valor que é pago, ele é totalmente revertido à conta única do Estado, só que 40% vai diretamente à Secretaria de Segurança Pública. Quer dizer, isso volta à população em segurança pública, e o resultado disso está nas ruas, né? Aumento do número de policiais, viaturas que estão sendo adquiridas, enfim, a segurança pública está sendo fortalecida de uma forma geral. E esse dinheiro antes não, ele ia para o canal da corrupção, ele enriquecia pessoas, trazia luxo à vida das pessoas. O que está sobrando na receita do Detran está indo para a segurança? Não, 40% de tudo que se arrecada dentro do Detran vai diretamente à segurança pública. Isso já é por força assim, né? De lei, exatamente. E 60% dos autos de infração, das multas que as pessoas recebem, vão diretamente também à Secretaria de Segurança Pública. O objetivo é fortalecer a segurança pública. Voltando aí ao projeto da Lei Seca, como é que esse projeto está se desenvolvendo em Cuiabá? E uma pergunta, como é que ele se desenvolve no interior? Esse projeto está sendo só em Cuiabá ou também no interior? Por exemplo, Sinop é uma cidade que acontecem muitos acidentes. Sim. Ou também no interior está acontecendo esse tipo de divulgação, de educação no trânsito, ou por enquanto acontece só em Cuiabá? De fato, o início da segunda etapa está saindo aqui de Cuiabá, mas a Escola Pública de Trânsito do Detran, de fato, ela já está atuando nas escolas públicas do interior do estado. Isso também a Polícia Militar vem fazendo, a Polícia Civil, ou seja, essa parte educacional já está ocorrendo. Agora, envolvendo entidades da iniciativa privada, empresas, começou agora. Então, com esse fortalecimento, nós vamos levar essa ideia aos municípios do interior do estado. E eles também terão a oportunidade de fomentar isso junto a taxistas, ao transporte público, porque é uma mudança
mudança toda, é uma transformação geral, né? A gente não fala apenas de transformar o ensinamento nas escolas, levando esse conhecimento. Não, é uma mudança geral de comportamento, é uma mudança de cultura. As pessoas saírem para consumir bebida alcoólica, ela voltar de táxi, mas ele tem que ter um táxi adequado, condizente, né? Um transporte público condizente. Então isso mobiliza todos os entes públicos no sentido de melhorar a própria vida em sociedade, né? Nós já tivemos oportunidade aqui neste programa de receber, assim, 2 ou 3 reclamações e vindas da cidade de Chapada dos Guimarães. Inclusive tinha um cidadão que ligou aqui dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma moto, venceu o documento da moto, o Ciretran de Chapada está fechado, se eu for com a minha moto para Cuiabá, eu vou ser preso, porque a polícia não quer saber se o Ciretran de Chapada está fechado ou não. Tem problemas para fazer funcionar as Ciretrans do interior? Olha, por que estava ocorrendo isso? O que aconteceu é que as Ciretrans no estado todo permaneceram fechadas no período da greve. Os servidores de fato fecharam as unidades por conta do movimento grevista. Fora esse período... Mas lá, com relação à Chapada, era por falta da nomeação de um novo diretor, o que estava lá tinha saído, o novo não tinha sido nomeado. Nunca fechou a unidade por falta de chefe. Nunca, isso é uma falácia. De fato, só fechou a unidade no período da greve. A inexistência de um chefe, tanto é que hoje nós temos aí 30%, 40% das unidades que não possuem um chefe nomeado, um chefe comissionado, tá? Mas ele não deixa de ter um chefe servidor nomeado por portaria, uma pessoa que fica responsável pela unidade. É que as pessoas criam esse imaginário. A unidade, se eu tirar o chefe, ela funciona da mesma maneira, porque quem atua, quem emite documento, quem faz a vistoria são os servidores de carreira, não é o chefe não tem essa atribuição dentro da unidade, quem tem são os servidores. Então nunca paralisou o serviço em nenhum município pela inexistência de chefe. O Estado não pensa em diminuir esse número de cargos de confiança e colocar servidor de carreira? Porque pessoalmente eu sempre defendi uma tese, que quanto mais servidor de carreira tiver, é menos corrupção, porque ele tem uma carreira a preservar, enquanto que o cidadão que está lá colocado por apadrinhamento às vezes pode trocar os pés pelas mãos e fazer o mal feito. Olha, eu diria da seguinte maneira: o governo do estado já tem essa preocupação desde a época da campanha do governador Pedro Táxi, quando ele era candidato a governador. Tanto é que agora foi editado um decreto regulamentando a diminuição dos cargos comissionados, e houve uma diminuição muito grande no estado. Só o Detran foram 25 cargos na diminuição, ou seja, quase 1/4 dos nossos cargos foram retirados. Então é uma política sim de fortalecer o servidor público no exercício dos cargos de gestão, né? Só que a gente tem que entender o seguinte: nem todo chefe comissionado ele é ruim. Pelo contrário, nós temos excelentes chefes comissionados, como eu posso citar como exemplo de Chapada dos Guimarães, que assumiu recentemente. Ele teve uma ação lá em relação aos micro-ônibus lá da prefeitura que eram irregulares. Nós tivemos uma prisão em flagrante de uma pessoa que estava tentando corrompê-la. Esse servidor do Detran, da Corregedoria do Detran. Ele foi assessor técnico da Corregedoria do Detran e agora foi preso pela nossa equipe, junto com a equipe da Delegacia Fazendária, tentando corromper o chefe. E quem é esse chefe? Um servidor comissionado. Então a gente não pode mitigar a capacidade dessas pessoas. Eles vêm para somar, para auxiliar. E o mau gestor, no mesmo dia que ele praticar a ilegalidade, a irregularidade, ele vai ser exonerado. Essa é a política do governo do estado. Nós não admitimos ilegalidades e imoralidades dentro da gestão pública. Isso já aconteceu no Detran. Teve chefe de Ciretran de unidade que assumiu e no mesmo dia foi exonerado. Por quê? Porque já iniciou a atividade praticando imoralidade. Então, detectado. E quem são os nossos fiscais? Além da coordenadoria de fiscalização do Detran, nós temos mais de 3 milhões de fiscais, porque todo cidadão deve fiscalizar o Detran e deve denunciar, porque nós adotaremos as medidas necessárias, exonerando, punindo e, se for o caso, prendendo com auxílio da Polícia Civil. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, do Rodolfo. Não sei se o Detran pode ajudar nisso. Bom dia, Antero passa pela Avenida da FEB todos os dias e quase sempre está engarrafada devido a caminhões que ficam parados na pista. Como você sabe, a FEB ficou muito estreita devido às obras inacabadas. Rodolfo, mais precisamente próximo às concessionárias. Cadê a fiscalização? Cabe ao Detran isso?
Avenida da FEB. Não, essa fiscalização é responsabilidade da Prefeitura Municipal. Isso, exatamente. Lá a Guarda Municipal que vem executando esse tipo de atividade também, né? Então, claro que é um chamamento à Prefeitura de Várzea Grande, é um alerta, né? Cabe a nós também, vamos levar isso ao conhecimento da prefeita, porque se está ocorrendo isso, nós temos que comunicar, cabe ao Detran formalizar isso, e eu garanto que eu vou mandar um ofício para a prefeita lá de Várzea Grande comunicando essa irregularidade. Tá, muito obrigado pela entrevista, microfone da capital à sua disposição e muito sucesso nessa campanha de conscientização da lei seca e principalmente sucesso total no envolvimento de bares e restaurantes. Se os bares e restaurantes quiserem ajudar, eles vão ajudar os taxistas, vão se ajudar e vão ajudar a sociedade, vão ajudar a saúde, vai diminuir os acidentes, uma série de benefícios que tem por trás disso tudo. O que eu costumo dizer, Antero, é o seguinte: se nós salvarmos uma vida, uma única vida, todo o nosso trabalho já vai ter valido a pena. Só que nós temos certeza que com esse engajamento a gente vai salvar muitas pessoas, nós diminuiremos os leitos, será um grande sucesso aqui, e Mato Grosso vai ser uma referência positiva do ponto de vista nacional e até internacional. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, eu. São 8 horas e 14 minutos em Cuiabá. Jornal da Capital.